livro muito legal que eu estou lendo agora, e eu já convidei os autores que são argentinos, são jornalistas argentinos, que eles fizeram um livro sobre o Javier Milei, a trajetória do Javier Milei, que está arrebentando. Já colocou a moeda, o peso argentino, como a moeda mais forte do mundo ali, em termos de crescimento. Não sei se vocês viram, você viu isso? Vi. E o real está lá embaixo. Então tá aqui, ó, clica aqui nesse aqui, ó, o Milei, ó, do Marcelo Duclos e do Nicolas Marx. Eu já entrei em contato com o Duclos aqui, a gente só vai agendar. Se você quiser, tá aí com 15% de desconto, a história do Milei lá na livraria do Dantas, tá? Você compra aí e lê. Eu estou aqui realmente muito feliz. Eles fazem justamente a abordagem que a gente precisa fazer cada vez mais ali, que é a abordagem sobre a guerra cultural. Sobre como a esquerda, como ela perdeu a guerra econômica para o capitalismo, o que ela fez? Ela se ocupou, os derrotados da esquerda, eles foram muito inteligentes, então eles ocuparam tudo que tem a ver com a cultura lato sensu, né? Não só os meios de produção cultural, mas também a educação, né? Tudo que está nesse entorno, né? que tem a ver com a construção da tua própria existência, a mídia, meios de produção cultural, educação. Essa esquerda ocupou esses lugares. A gente estava falando na semana passada aqui de um levantamento da ONG de olho no livro, no material escolar, mostrando que os livros didáticos hoje, que estão no PNLD, no Plano Nacional do Livro Didático, eles contêm majoritariamente menções negativas ao agro. Então, assim, as crianças estão sendo doutrinadas, ensinadas a odiar o agro. Isso é guerra cultural. Por isso que eu falo, se os nossos administradores, nós temos bons políticos, muitas vezes esses políticos não se atinaram ainda, não despertaram para essa guerra cultural. Nós precisamos ocupar as posições, as posições dentro dos meios de produção cultural, de mídia, de educação, e eu convido a todos vocês a fazer isso. Por quê? Porque só assim essa guerra pode ser travada. É por isso que você vê uma mídia blindada, e ela é majoritariamente, quase que de forma absoluta, contra qualquer narrativa que saia desse padrão que a gente está vendo, que é o padrão oficial, né? Então, assim, e essa guerra cultural, ela é muito grave, por quê? Porque ela cria padrões, justamente, de pensamento, de entendimentos da realidade, que são reproduzidos de uma forma inconsciente. Esse domínio, através da cultura, ele é muito mais eficaz e ele é muito menos perceptível do que o domínio pela força. Você quer ver um exemplo clássico disso? Em 1700 e pouco, Karl Marx estabeleceu as bases negativas do capitalismo. E uma das bases negativas do capitalismo que Karl Marx estabeleceu era a destruição do meio ambiente. E, de certa forma, ele tinha razão. Se nós pegarmos as minas de carvão na Inglaterra, o meio ambiente onde elas estavam inseridas, o que se via era uma destruição do meio ambiente. Se nós pegarmos o clima de Londres, no final do século XVIII, é horrível, o fog. Então Marx testou aquilo e botou: o capitalismo destrói o meio ambiente. E chegou a botar uma frase, está no texto da Internacional Comunista, que poucos lugares no mundo estão sem a interferência humana. Talvez um único atol no Pacífico. Está escrito no Internacional. Muito bem, meio ambiente, destruição do homem. Começou a se desenvolver o antropocentrismo, ou seja, o homem mexendo no meio ambiente. Só que isso foi andando. Dá para cá, dá para lá e vai levando quase na inércia. Virou dogma. Sim. Lenin estabeleceu o que se poderia estudar nas universidades russas. Antropocentrismo, destruição do meio ambiente pelo capitalismo. Então, na Rússia, passou a se estudar exatamente isto. E qualquer questão de climatologia efetiva não era estudada. Por quê? A Rússia, as universidades russas não dispunham dos recursos de informática já disponíveis no Ocidente na década de 70, enfim, que permitiu que se fizesse simulações e modelagem de clima. Não tinha. No anos 90, Glasnost abre, o que aconteceu? Determinadas pessoas da sociedade ocidental resolveram abraçar o antropocentrismo, o homem destruidor do meio ambiente. E nós estamos hoje completamente fora de uma linha científica, com essa doutrinação abusiva em relação ao meio ambiente. O meio ambiente tudo é ruim, carbono vai morrer no dia seguinte, aquecimento global, catastrofismo, catastrofismo. Né? Onde é que vem? É nessa linha que tu estás colocando, onde a esquerda se apropria de determinadas situações,
distorce e leva... Mas qual é o objetivo disso? Sempre foi o domínio coletivo. O coletivo é que domina. O coletivo é que domina. Então, onde é que nós estamos perdendo nisso? Está se perdendo o homem, o indivíduo, a capacidade criativa do ser humano. As soluções de base, como nós vimos desse prefeito. Ou seja, o que acontece? As sociedades que passaram a valorizar a liberdade e o homem se desenvolveram muito mais rápido e de certa forma, mais justas. Onde existe mais justiça? Na Coreia do Norte ou nos Estados Unidos? Indiscutível. Sim. Enfim, então esse é o grande problema que se está observando. E onde é que a gente vai ver isso na questão que tu estás colocando de despesas públicas e orçamento? As pessoas muitas vezes, eu digo até que até bem estimuladas, com boas intenções, acham que vão resolver tudo de cima, que a sociedade vai resolver, que ele vai ter uma varinha mágica lá em cima. Posso que ele vai te dizer, interromper? Pô, deve. Eu cheguei à conclusão, Ari, de que não tem boa intenção nenhuma. Eu acho que assim, o tempo das boas intenções já passou. Eu acho que assim, você tem boa intenção quando você ignora algo, né? Essa gente que está aí, todas elas sabem muito bem, elas não ignoram a realidade, não ignoram todas essas teorias, elas não ignoram nada disso. Elas conhecem perfeitamente o gramscismo, inclusive, que fez essa atualização aí do marxismo, né? Então, olha só, a gente viajou um pouquinho aqui, mas dentro desse contexto que a gente está vivendo, a gente precisa ter essa percepção da guerra cultural. E o que o Milei está fazendo é justamente enfrentar isso, nas suas diferentes frentes, tá? Então isso é importantíssimo porque está dando resultado, então ele vira essa referência, tá? Então, assim que tiver marcado aí, porque a nossa agenda de entrevistas está bem lotada, mas eu vou trazer o Douglas aqui para a gente conversar sobre o Milei. O que eu não concluí, me desculpe, foi o seguinte: o que o Milei está fazendo é trazendo esses bons sentimentos do indivíduo e botando em prática. Aquela velha frase que eu repito sempre, que eu ouvi do Otávio Gouveia de Bulhões, ao ver o planejamento: por que vocês não tentam capitalismo? Vão descobrir que dá certo. O que o Milei está fazendo? Fazendo isso. E isso eu ouvi de Bulhões em 1980, quando se discutiu o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento.